O Antigo Egito é uma das civilizações de maior duração ao longo da história. E foi governada pelos reis mais poderosos. Estas são estátuas de homens de verdade. Quem e como eles eram? Arqueólogos estão tentando descobrir a resposta na tumba do faraó Tutancâmon. Este não é o ícone para uma estátua, é o ícone do mundo todo. Quem era o homem por trás da máscara dourada? O tesouro de Tutancâmon. O Vale dos Reis, na margem oeste do Nilo. O Vale dos Reis abriga 63 tumbas. Mas a que pertence a Tutancâmon permaneceu escondida durante séculos. Em 1922, o grande explorador e egiptólogo Howard Carter partiu em sua busca. Howard Carter ficou por 5 anos, 5 temporadas tentando encontrar a tumba. Até que certa manhã, quando os operários começaram a limpar os arredores, encontraram 15 degraus que levavam à entrada da tumba. A tumba estava a 10 metros de profundidade na rocha de calcário do vale. A entrada no fundo da galeria estava fechada. Carter fez um buraco. E naquela sala ele viu coisas maravilhosas. Além do corpo do faraó, a tumba guardava mais de 3.000 tesouros enterrados com ele. Desde então, a tumba vem atraindo egiptólogos interessados em examinar e analisar a múmia e seus tesouros. E agora os arqueólogos podem ir mais a fundo do que nunca. Eles podem ver o menino rei como ele nunca foi visto antes. Arqueólogos estão recorrendo à ciência médica moderna para estudar seu corpo de 3.500 anos. Com aparelhos de tomografia computadorizada, milhares de radiografias do corpo são agrupadas formando uma imagem tridimensional. A tomografia é uma maravilha para a arqueologia. Podemos realmente ver tudo. Podemos ver como este rei morreu, quando ele morreu, podemos ver tudo isso. Os especialistas estão investigando um misterioso orifício na nuca de Tutancâmon. Seria esse o ferimento que o matou? Se você olhar o crânio, vai constatar que existe um buraco na nuca. É uma lesão grave nas vértebras superiores e até a base do crânio, no forame magno, onde eles se conectam. O ferimento é condizente com uma lesão sofrida pela vítima de uma agressão. Esse orifício levou à conclusão que o menino de ouro foi assassinado. Mas o jovem rei teve mesmo uma morte violenta? Pode haver uma pista no antigo processo de mumificação. A mumificação é tão antiga quanto o próprio Egito. Ninguém sabe ao certo por que os antigos egípcios passaram a mumificar os mortos, mas presumivelmente, como as pessoas e animais que morrem no deserto ressecam-se naturalmente, os egípcios teriam constatado que eles ficavam perfeitamente preservados. A primeira coisa que os egípcios faziam era desidratar o corpo, e para isso utilizavam um tipo de sal chamado natro. Sem ele, era impossível mumificar. O natro funciona como os sachês de sílica gel usados hoje em dia para evitar umidade nos equipamentos eletrônicos. O natro é uma mistura de sal e bicarbonato de sódio, e ele age retirando todo o líquido do corpo. Aí se produz uma múmia. Mas certos órgãos contêm água em excesso para serem mumificados como são. Os órgãos deixados no corpo apodreceriam e explodiriam. Portanto, o passo seguinte seria remover os órgãos e o cérebro. Eles decepavam a cabeça e a escavavam, deixando o crânio vazio. Poderia o ferimento na cabeça ser consequência do processo de mumificação e não uma lesão que o matou? Na Universidade da Pensilvânia, Janet Mond estuda as tomografias da múmia de Tutancâmon. Quando o ferimento ocorre antes da morte do indivíduo, e sendo em geral no osso ou no tecido, constata-se uma certa regeneração na sobrevida. Essa parece uma lesão pós-morte. Pode ser algo que ocorreu durante o processo de mumificação.
O orifício no crânio de Tutancâmon é consistente com o tipo de orifício feito durante o processo de mumificação. Não tem coisa nenhuma a ver com assassinato, nada disso. Não houve crime algum. Como o rei morreu, permanece um mistério. Mas a ciência pode nos ajudar a descobrir como ele viveu, para entender a mentalidade e a vida de um soberano do Egito. Aparentemente, o faraó não era tão imponente quanto sua máscara mortuária sugere. Ele tinha um belo queixo quadrado. Mas fora isso, seu rosto era bastante fino, magro. É claro que não se faz brincadeiras com o rei. Mas num pátio de escola, creio que ele seria um menino apelidado de dentuço ou alguma coisa parecida com isso. As tomografias mostram que Tutancâmon tinha dentes salientes, contrariando sua famosa máscara. O tesouro com o qual o rei menino foi enterrado revela mais. A tumba de Tutancâmon produziu mais riquezas que todas as outras descobertas feitas no Egito juntas. Sua famosa máscara foi enterrada com 6 bigas inteiras e milhões de dólares em ouro. Mas o que torna a tumba extraordinária é que ela foi encontrada absolutamente intacta. Além de toda a fascinação pelo tesouro, por todo o ouro medido praticamente em centenas de quilos, temos um conjunto completo do sepultamento de um faraó do Egito. Os artefatos, até certo ponto, revelam a personalidade do faraó. Eles foram feitos no mesmo padrão que aqueles que ele teria usado em vida. Para nós é impressionante que eles tenham se empenhado tanto para criar algo como as pequenas tampas de jarros de alabastro, que são maravilhosas obras de arte, mas que não eram destinadas aos olhos do público, e sim para serem enterradas com o rei e não mais serem vistas. O tipo de artefato e o cuidado com o qual foram feitos nos dão uma ideia de como Tutancâmon viveu. Os egípcios acreditavam que a pós-vida se parecia muito com esta vida, só que melhor, e que se deveria levar tudo consigo. Os objetos que Tutancâmon queria em sua tumba e no pós-vida eram aqueles dos quais havia gostado em vida. Sabemos que ele gostava em especial de um jogo chamado Senet, porque foi enterrado não só com uma mesa-tabuleiro de Senet de tamanho normal, mas também com uma pequena versão portátil feita de marfim deste tamanho. Tutancâmon foi o regente supremo de uma superpotência. Estes artefatos nos lembram de sua infância e talvez nos deem uma ideia sobre sua personalidade. Se a descoberta de Carter mostrou ao mundo o faraó, a ciência moderna está nos revelando o homem. Novas investigações dos artefatos da tumba e da múmia de Tutancâmon provavelmente trarão à luz mais detalhes sobre o verdadeiro ser humano por trás da máscara.